Então, meus amigos, vou mostrar aqui para vocês, ó, entendeu? Alguns tipos de agregado, ok? Você tá vendo aqui, ó, areia grossa, agregado fino, né? Pó de pedra, agregado fino, brita 0, agregado grosso, brita 1, agregado grosso, ok? Então a gente tem vários tipos de agregados, tá entendendo? Sobretudo os agregados grossos, entendeu? Brita 0, brita 1, brita 2, brita 3, entendeu? A depender exatamente da aplicação específica que se for fazer, né? Bom, aqui a gente tem o que, ó? Nós temos aqui uma amostra, né, de cimento, né? Entendeu? Cimentozinho pulverulento, ok? Uma amostrazinha de água. Misturando esse cimentozinho aqui com água, nós formamos o que? O que a gente chama de pasta de cimento, ok? Tá aqui a pasta de cimento. Presta atenção aqui, tá vendo, ó? Olha a pasta de cimento aí, ó. Certo? Essa aqui é a pasta de cimento. Essa pasta de cimento, entendeu? Essa pasta de cimento misturada, entendeu? Com agregados fino ou agregado grosso, vai formar exatamente o concreto, né? Chamado concreto convencional. Então eu vou misturar, ok? Entendeu? A pasta de cimento, vou misturar a areia, que é um agregado fino, mais o que? A brita 0, que é um agregado grosso, ou a brita 1, e vou formar o chamado concreto convencional, ok? Aí vai depender do traço que a gente vai ter que formular em função da aplicação. É importante que esse traço seja calculado, entendeu? Por um engenheiro, um mestre de obra experiente, para que você não tenha problema, né, no seu concreto, ok? Então acompanhe o vídeo até o final, que nós vamos exatamente fazer a exposição de todo o procedimento, desde a concepção do cimento em 1824 até a concepção do concreto convencional, concreto armado, dando também alguns detalhes do concreto protendido, etc e tal. Bem, meus amigos? Então acompanhe o vídeo até o final. Alô, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Té e esse é mais um vídeo do projeto Ideia, Informação à Distância, ensinando e aprendendo. Bom, meus amigos, eu postei aí na plataforma YouTube alguns vídeos mostrando como se construir peças, artefatos, com concreto convencional, né? Postei um vídeo ensinando a fabricar blocos ecológicos, à base de cimento, entendeu? Páveres, entendeu? Peças para piso. Postei também vídeo informando como vocês fabricarem longarinas, entendeu? E postei também vídeo informando como fabricar a chamada placa de EPS, que é um concreto com aditivo. Hoje nós vamos responder alguns questionamentos, entendeu? De alguns inscritos relativamente a traços de concreto, deixando também claro para vocês que o traço de concreto que nós vamos colocar nesse vídeo é um traço genérico. Por quê? Porque quando se trata, por exemplo, de peças especiais, de você ter que fazer a concretagem, entendeu? Em projetos específicos, você precisa exatamente consultar um profissional de engenharia, porque envolve parâmetros técnicos de engenharia, como o FCK, que a gente vai exatamente abordar aqui. Então, ao final do vídeo, eu vou mostrar para vocês, entendeu? Como se faz exatamente essa formulação
genérica. Eu vou iniciar para vocês falando um pouco sobre o cimento Portland, os agregados e o concreto, já que o concreto é formado pelo cimento, a pasta do cimento, que é o cimento mais água, né, mais agregados grauzinho, que é a areia e a brita, ok? Então, nós vamos, ao longo do vídeo, fazer exatamente essa apresentação. Bom, a origem do cimento, ela data de 1756, por John Smith, que utilizou argamassa calcinada de cal. As primeiras utilizações de cimento foram em 1845, na construção de calhas para jardinagem, entendeu? E outros componentes mais. E qual é a composição básica do concreto? O concreto é cimento, água e agregado, ou seja, pasta de cimento, né? Mais agregado miúdo, o agregado graúdo, cimento. Mais água forma a pasta de cimento e os agregados, eles representam aproximadamente 80% do preço do concreto convencional. Okay? O que é cimento? Bom, cimento é um aglomerante ativo, hidráulico, que endurece ao ser submetido à água, ou seja, o processo de endurecimento dele chama-se hidratação. Agora, segundo a ABNT 7219, é definido como material pulverulento, ou seja, um pó fino, com a granulometria menor do que 0,075 milímetros. Essa é a definição do cimento. Ele foi desenvolvido em 1824, e é produzido industrialmente em altos fornos a uma temperatura de 1.400 graus centígrados a partir de argila e calcário. Né? Argila e calcário formam exatamente o clinker, e esse clinker resfriado e triturado finamente, ele forma o cimento. Portanto, trata-se de um pó fino, tido como aglomerante hidráulico ativo, que possui diferentes aplicações. Okay? A descoberta e patenteamento do cimento é um caso curioso. A descoberta foi feita pelo engenheiro inglês John Smith em 1756. Ele descobre um aglomerante para a construção do farol de Eddystone, na Inglaterra. E o patenteamento foi feito por um pedreiro, né? Joseph Aspin, em 1824. Ele patenteia o cimento Portland em homenagem à região de Portland, na Inglaterra. Agora, a observação: antes de 1824, na França, registra-se também a pesquisa do engenheiro Louis Vicard, que publicou à época que a gente chama de produção do cimento artificial. Ou seja, a conclusão que a gente tem é que o engenheiro pesquisa e descobre, o pedreiro patenteia e o capitalista explora e ganha dinheiro, para variar, né, meus amigos? Okay? O Louis Joseph Vicard, né, nasceu em Nevers em 31 de março de 1786, faleceu em Grenoble, 10 de abril de 1861, foi um engenheiro francês e inventor do chamado cimento artificial. Ok? Essa é a observação que a gente tem. Bom, a observação sobre a origem do cimento. Na realidade, a palavra cimento é originada do latim ceamentum, que designava na velha Roma uma espécie de pedra natural de rochedos. A origem do cimento remonta, portanto, a 4.500 anos, lá nos primórdio aí no Antigo Egito, onde eles utilizavam a língua constituída por mistura de gesso calcinado. Então tem muita história do cimento, ok? Bom, tipo de cimento segundo a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós temos o cimento Portland comum, que é o CP comum, ele é regido pela NBR 5732 e subdivide-se em 3 classes, CP25, CP32 e CP40 MPa, que é o megapascal, nós vamos ver logo na frente. Temos o cimento Portland de alto forno, que chama de AF, regido pela NBR 5735, subdivide em 3 partes, a F25 e a F32, em 2 partes, a F25 e a F32, entendeu? Em MPa, o cimento Portland pós-olâmpico, né? Entendeu? NBR 5730 subdivide em 2 classes, pós-25 e pós-32 MPa. O cimento Portland de alta resistência inicial, chamado ARI, NBR 5730. Cimento Portland resistente a sulfato, o RS, NBR 5737, subdivide em 2 classes, a moderada resistência a sulfato, chama-se MRS, e a resistência, alta resistência a
sulfatos. O cimento Portland branco, CPP, NBS 5732, e o cimento Portland colorido também, NBS 5732. Então você vê aí que são várias classes do cimento. Bom, quais são as aplicações? O CP25 em obras de pequena monta, o CP32 para obras de estrutura de médio até elevado porte, ok? Nós temos aí o CP40 usado, entendeu? Normalmente para pavimentação de pistas para aeroporto, entendeu? O AF2532, fabricação e adição de escória em altos fornos siderúrgicos, ele pode ser usado na aplicação comum para obras de contato com meios agressivos, submetidos, por exemplo, a névoa salina, entendeu? Água salgada, ok? O pós-25 e pós-32, fabricação e adição de cinza, entendeu? Usado no campo de aplicação de alto forno, para estruturas onde você vai trabalhar com altas temperaturas. O ARI, entendeu? Ele é usado em peças pré-moldadas de grande porte. O RS, MS e AS em obras de marítima e fundações também submetidas a atmosferas agressivas. Finalmente, o CP branco e o CP colorido, que são cimentos especiais que você usa exatamente em função da necessidade específica. Ok, meus amigos? Bom, qual a composição química do cimento Portland? Ele é formado por cal, sílica, alumínio, óxido de ferro, magnésio, álcool e sulfato, né? E essa percentual desse material eu vou colocar uma tabelinha aí no vídeo para vocês, ok? Composição qualitativa do clínica do Portland. São 4 complexos básicos: silicato tricálcico, silicato bicálcico, aluminato tricálcico e ferro-aluminato tetracálcico, entendeu? Que a gente vai também colocar uma tabelinha aí para vocês no próprio vídeo. E a composição final dos Portland nacionais. O silicato tricálcico ele entra na faixa de 42% a 60%. O silicato bicálcico entre 14% a 25%. A 35%. O aluminato tricálcico de 6% a 13% e o ferro-aluminato tetracálcico de 5% a 10%. Entendeu? Agora nós temos o quê? As características, né, de cada componente, ok? De cada componente. Por exemplo, o silicato tricálcico ele tem uma hidratação rápida. É responsável pela resistência nas primeiras idades do cimento quando você faz a formulação. Apresenta um cimento de calor médio, ou seja, uma reação de exotermia entendeu? Média. O silicato bicálcico, entendeu? Responsável pela resistência nas idades maiores, já apresenta um cimento de calor também baixo, baixa exotermia. O aluminato tricálcico, hidratação rápida, poucos minutos, portanto tem o quê? Uma exotermia rápida. E finalmente o ferro-aluminato tetracálcico, também é responsável pelas primeiras reações, entendeu? E apresenta um cimento de calor médio, ok? Bom, propriedade dos componentes do Portland, entendeu? Então você tem o que? O silicato tricálcico, ele apresenta uma resistência à compressão, entendeu? Boa, enquanto o bicálcico é uma resistência à compressão fraca, o aluminato boa e o ferro-aluminato fraco. A velocidade de reação com água: o silicato é média, o bisilicato lenta, o aluminato rápida e o ferro-aluminato rápida. Eu vou, para a gente não alongar muito o vídeo, colocar essa tabelinha também aí no vídeo para vocês observarem, ok? Características dos cimentos nacionais, né? Nós temos aí o que? 5 características. Primeiro é a pega e endurecimento. É uma característica importante, pois dá a ideia do tempo disponível para misturar, transportar, lançar e adensar o material, ou seja, da logística para você fazer a formulação.
ou seja, para você transitar sobre ele o regalo para a execução da cura, é importante que você tenha um conhecimento da pega e endurecimento, ok? Bom, em seguida nós temos o que? O grau de finura, ok? A hidratação dos grãos do cimento em contato com a água se faz da superfície para o interior, ou seja, de fora para dentro, ok? Ou seja, o grau de moagem ou finura influi sobre a rapidez de hidratação e, consequentemente, sobre o desenvolvimento de calor, retração e aumento da resistência, ok? A estabilidade de volume, entendeu? O cimento que apresenta algum desses fenômenos pode parecer que suporte bem o desenvolvimento de suas propriedades, ok? Então é importante porque você tem que ter um cimento que apresenta alguns aspectos relativamente à estabilidade do volume. Tem que fazer a cura com uma boa estabilidade, ok? Seguindo, nós temos o grau de hidratação, entendeu? Que é devido às reações exotérmicas de hidratação do cimento, ok? Esse desenvolvimento de calor, entendeu? Eleva a temperatura da pasta, entendeu? Proporcionado quando ocorre a hidratação, você tem o que? Uma reação exotérmica, ok? E finalmente, a resistência aos esforços mecânicos, entendeu? Necessidade de você qualificar o cimento do ponto de vista de sua resistência aos esforços mecânicos comparativa a formulações diferenciadas que você aplica e que você proporciona ao fazer a formulação do concreto. Bom, os agregados eles podem ser naturais ou artificiais e classifica-se em leves, normais e pesados. Os leves são pedras come, vermiculita, argila expandida. Os normais, areia, seixos e pedras britadas. E os pesados, barita, magnetita e limonita. Os agregados miúdos normais, areia artificial, pó de pedra, que eu inclusive mostrei no início do vídeo, e o pedrisco, são obtidos por britamento de rochas com tamanho de partícula que não seja superior a 4,8 milímetros. Aí tem que ser a granulometria básica dos agregados miúdos normais. E os graúdos obtidos do pedregulho por rochas britadas, e tem várias granulometrias, entendeu? Que enquanto os miúdos ele varia de 0,15 a 4,8, ou seja, os miúdos eles estão exatamente de 0,15 até 4,8, enquanto os graúdos eles são superiores a 0,15 e vão até 76 milímetros de granulometria, ok? A granulometria do agregado miúdo, a areia, né, aquela areiazinha que eu mostrei no início do vídeo, entendeu? A gente faz a definição, digamos assim, a caracterização pelo que a gente chama de módulo de finura. A areia fina tem um módulo de finura que é menor do que 2,4 milímetros, enquanto a média, o módulo de finura está entre 2,4 e 3,9, e a grossa está com o módulo de finura acima de 3,9. Então, em função do tipo de concreto que você vai formular, você vai escolher exatamente esses três tipos de areia, fina, média ou grossa. Ok, meus amigos? Bom, e a granulometria do chamado agregado graúdo, da brita, né? A gente mostrou para vocês no início do vídeo dois tipos de agregados graúdo, a brita 0 e a brita 1, mas nós temos também a brita 0, que ela pode, ou pedrisco, que ela varia de 4,8 milímetros a 9,5, a brita 1, 9,5 a 19, a brita 2, de 19 a 25, a brita 3, de 25 a 50 milímetros, e a brita 4, entendeu? De 50 até 76 milímetros. Então você vai escolher essa granulometria da brita em função, entendeu? Do seu projeto, do que você vai ter que fazer para você atender a especificação definida por um profissional de engenharia. Tem que entender isso, viu? Bom, agora, o concreto é a importância do chamado FCK, que é a resistência característica do concreto à compressão, ok?
A formação de cada concreto necessita de diferentes proporções específicas dos componentes, não é? Do agregado miúdo, do agregado graúdo, tá entendendo? Do tipo de cimento que a gente já referenciou anteriormente. O FCK, esse termo vem do inglês Filter Compression Law, ou seja, resistência característica do concreto à compressão. É um parâmetro imprescindível para calcular com exatidão as medidas dos materiais que vão compor um bom concreto. Ok, meus amigos? Bom, a unidade de representação dele é o MPa, é o megapascal. Ok? O que é o megapascal? O Pascal, a unidade de Pascal, que é a unidade de pressão, entendeu? Ela é a pressão exercida pela força de 1 newton distribuída uniformemente sobre uma superfície plana com uma área de 1 metro quadrado, que deve ser perpendicular à direção da força. Assim, o prefixo mega, que é 1 milhão, né, você tem o quê? Megapascal, 1 milhão de pascal. Megapascal, que é 1 milhão de pascal, que é igual a 10,1972 kg-força por centímetro quadrado. Ok? E depois nós temos o quê? Os aditivos para concreto, né? Que não possui propriedade ligante e nem altera na cinética de hidratação da pasta de cimento, ok? Então a gente pode dizer que eles agem pela substituição de parte do cimento na composição do concreto, né, para que você possa fazer a otimização em função da aplicação que você vai fazer, ok? Bom, tipo de aditivo para concreto. Nós temos os plastificantes, os aceleradores de pega, retardadores de pega, incorporadores de ar, que a gente chama agentes de expansão, os lubrificantes, os aglutinantes. No mercado você tem vários tipos de aditivos, vai depender exatamente da concepção do seu projeto, ok? Bom, agora, fechando aí esse conteúdo, eu vou passar aqui um chamado traço em peso, que é a melhor maneira de você fazer um traço de concreto em peso. Então, meus amigos, vocês viram aí na última película, a foto que eu coloquei no vídeo, entendeu? Uma proposição de traço em peso de concreto para uma formulação FCK 20 MPa, né? Então vejam que para o concreto mole você tem 1 kg de cimento mais 2,1 kg de areia mais 3,35 kg de brita mais 0,7 kg de água. Esse concreto ele é usado nas construções convencionais com consistência pastosa, portanto com uma fluidez relativa. O segundo traço, que é para o concreto seco, nós temos 1 kg de cimento mais 2,93 kg de areia mais 3,95 kg de brita mais 0,5 kg de água, né? Ele é usado para fabricação de artefatos, devido a ele ter uma característica menos úmida, né? Mais fácil de você fazer a acomodação dentro do molde. E o terceiro, que é o concreto muito mole, nós temos 1 kg de cimento mais 2,66 kg de areia mais 3,75 kg de brita mais 0,7 kg de água, que é para aplicações específicas, né? Sempre lembrando, meus amigos, que você deve consultar um profissional de engenharia, porque esses traços que eu coloquei são traços genéricos, né? A necessidade de você ter a consultoria, o acompanhamento, a orientação de um engenheiro, né? E por falar em engenheiro, eu quero aqui fazer as minhas homenagens mais uma vez ao engenheiro Edivan Teixeira, não é? Engenheiro civil com larga experiência em construções, entendeu? E também ao engenheiro Otacílio Borges, que eu não conheço, mas que é muito amigo do engenheiro Edivan Teixeira, pelas referências que ele fez a um vídeo que eu postei aí sobre a placa de concreto celular, ok? Quero homenagear também todos os mestres de obras e pedreiros do Brasil e do mundo e dizer que só há uma forma de você resgatar a cidadania do cidadão, é através da educação. E assim o projeto IDEA
entendeu? Está exatamente disponibilizado esse conteúdo, e caso você, entendeu, achar que esse conteúdo agregou alguma coisa ao seu cabedal de conhecimento, meus nobres amigos, por gentileza, se inscreva no canal, ok? Compartilhe essas informações, esse vídeo com seus amigos e familiares, deixe o seu gostei ou não gostei e ative o sino para receber notificações, ok? Muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Um forte abraço a todos.